Olá pessoas, eu sou Rodolfo Castrejana, também conhecido como Nerd Rabugento. Sejam bem-vindos ao meu estúdio. Eu gosto muito da série The Umbrella Academy, desde que ela foi lançada. Pra mim é uma das melhores séries baseadas em quadrinhos. Apesar de todas as adaptações que uma história em quadrinhos precisa passar para ir de um meio para o outro, eu gosto muito da primeira temporada, que mesmo modificando vários elementos, consegue respeitar o original. Criada por Steve Blackman e desenvolvida por Jeremy Salter, a história é sobre um time de super-heróis chamado The Umbrella Academy, que foi criado por um excêntrico milionário chamado Sir Reginald Hargreaves. A história começa em 1989, quando algo muito estranho aconteceu pelo mundo. 43 mulheres deram à luz na mesma hora e na mesma data, sem que nenhuma delas estivesse grávida até o início do trabalho de parto. Dos 43 bebês nascidos, o milionário conseguiu adotar apenas 7 e deu a essas crianças números em vez de nomes e passou a treiná-las com uma certa crueldade para que conseguissem desenvolver os seus poderes e habilidades. Depois de algum tempo, eles receberiam nomes reais. Klaus, aquele que consegue conversar e invocar mortos. Alison, aquela que tem o poder da sugestão. Luther, aquele que tem a força de um gorila. Ben, aquele que controla seres de outra dimensão. Diego, que manipula a trajetória das coisas que ele arremessa. E Vanya, que se tornou o Victor, que tem a habilidade de controlar o som e a energia e que é o mais poderoso de todos. Apenas o número 5, aquele que viaja pelo tempo e pelo espaço, que desapareceu antes que pudesse receber um nome normal, continua a ser chamado de número 5. Depois de muitas aventuras, acontece uma tragédia, o grupo de super-heróis se separa, cada um segue a sua vida, até que a morte do pai deles acaba por reunir todo mundo de novo. E por trás disso existe um mistério que pode destruir o mundo. Essa é a trama da primeira temporada e naturalmente eles conseguem impedir o fim do mundo, mas acabam sendo enviados para 1963, em plena Guerra Fria, e na segunda temporada, que abandona de vez qualquer referência que tem aos quadrinhos, eles precisam de novo salvar o mundo. Quando termina a segunda temporada, eles são enviados de volta para o presente, só que quando eles chegam, eles descobrem que a mansão onde eles moravam agora abriga um novo grupo de super-heróis, e é nesse ponto que começa a terceira temporada. Os elementos básicos de The Umbrella Academy continuam espalhados pela trama. Problemas de relacionamento entre eles e o pai, viagens no tempo, um macaco falante e, de novo, um provável apocalipse. Se a segunda temporada se preocupou pouco em fazer qualquer ligação com os quadrinhos, a terceira foi mais longe ainda. Agora os nossos heróis estão em um mundo onde eles nem mesmo nasceram e a The Umbrella Academy não existe. No seu lugar, o que existe é a The Sparrow Academy, formada por personagens completamente diferentes, com exceção do Ben, o irmão asiático que morreu na antiga realidade, mas que está vivo nessa. Nessa realidade, Ben é um pé no saco. Nos quadrinhos existe um arco chamado Hotel Oblivion, e nessa terceira temporada os nossos heróis vão se hospedar justamente nesse Hotel Oblivion, então era de se esperar que tivesse alguma conexão entre série e quadrinhos. Mas tirando o nome do hotel, essa conexão não existe. E essa temporada ainda introduz um monte de personagens, ideias novas, e no final das contas, apesar de uma ou outra barriga, ou de um arco ou outro menos interessante, a narrativa e a estrutura são tão boas quanto a das temporadas anteriores. O charme de The Umbrella Academy continua lá. Quem é fã, como eu, não vai se decepcionar. Porém, eu consigo perceber que não é uma série para todo mundo. Assim como eram as histórias em quadrinhos de Umbrella Academy, é uma série para nerd de tênis verde. Apesar de ficar inventando muitos arcos, novos personagens, tendo muita coisa para contar, a terceira temporada consegue ser bem complexa e bem amarrada, equilibrada, o suficiente para não virar uma zona completa. Apesar de, no final das contas, a turminha enfrentar de novo o fim do mundo, é um apocalipse diferente em cada temporada, ainda assim, a trama escapa de armadilhas, evita reviravoltas sem importância e pega um caminho completamente diferente, sem parecer que está apenas enchendo linguiça para fazer render novos episódios. Quer dizer, o episódio do casamento é completamente desnecessário, mas tudo bem, eu vou passar um pano aqui. A nova história tem conteúdo suficiente para deixar o público que investiu nos personagens nas temporadas anteriores envolvido e interessado por uma nova temporada. O roteiro é inteligente o suficiente para oferecer caminhos diferentes para cada um dos irmãos e se aproveita dos traumas que eles sofreram nas temporadas anteriores. Com perspectivas diferentes de cada assunto, de acordo com cada um deles, sem perder a importância do relacionamento que eles têm. E quando introduz a Sparrow Academy, a série expande os horizontes com novos personagens que poderiam facilmente ser os personagens originais, multiplicando os problemas e também as soluções. É muito legal ver a dinâmica entre as academias e descobrir os poderes
dos novos personagens e os problemas que essa nova realidade traz. Isso tudo sem perder tempo contando como tudo começou, como todos ganharam seus poderes, dando apenas algumas dicas que podem ou não ser truques para enganar os espectadores. Uma das coisas mais legais dessa temporada é como os criadores e produtores da série apresentam a transição de gênero de Victor, respeitando a jornada pessoal do ator Elliot Page. É uma transição natural, como qualquer outra transição deveria ser, em uma família que, apesar de completamente disfuncional, é amorosa e respeita as escolhas do próximo. Como deve ser. Uma mudança que poderia parecer muito grande se fosse forçada, acontece de uma forma tão natural que simplesmente é. The Umbrella Academy é uma série de super-heróis e séries de super-heróis precisam ter cenas de luta, precisa ter porrada, precisa ter ação. E diferente de The Boys, que muitas vezes as cenas são violentamente gratuitas, aqui não. Essa temporada tem sim seus momentos violentos, com bastante sangue, momentos tensos, mas nada é de graça. E ainda consegue equilibrar bem o humor e violência com ótimos diálogos. E sim, eu sou fã de The Umbrella Academy e eu sou nerd de tênis verde. Esse lance do tênis verde não fui eu que criei. Um dia alguém numa live jogou essa e eu não sabia nem o que era. Me explicaram, é um termo para explicar o crítico que só gosta de filmes de arte ou filmes obscuros e que não se importa com a cultura de massa. É aquele cara que chega numa festa usando tênis verde. Eu não sei quem criou esse termo, se alguém souber, deixa um comentário para eu dar os devidos créditos. Aproveita e se inscreve no canal se você estiver aqui pela primeira vez e se for um inscrito recorrente, deixa aquele like maneiro. Você sabe que é importante. Mas nem tudo é maravilhoso nessa temporada. Tem um ou outro arco de personagem que parece meio sem importância. Estão ali porque estão. E a maioria desses arcos vem da nova turma, da Sparrow Academy. Temos o Marcus, o número 1, que tem super força. Temos o Ben, que é o mesmo Ben da Umbrella Academy, só que criado de maneira diferente. Temos a Faye, a número 3, que tem poderes de criar uma manifestação de corvos mentais. Alfonso, o número 4, que é meio deformado e que projeta de volta toda a energia que recebe. A Sloane, a número 5, que tem o poder de controlar a gravidade. Tem a Jamie, a número 6, cujo poder é fazer as pessoas alucinarem depois de receberem uma cuspida dela. E temos o Christopher, o número 7, que não é um ser humano, é um cubo com poderes psíquicos. São personagens interessantes que estão no nível que a série exige. Mas, talvez por serem mais descartáveis, os roteiristas decidiram não se aprofundar na história de cada um. Marcus e Jamie são descartados rapidamente. Sloane, apesar de ser uma personagem adorável, é fácil perceber o quanto ela foi criada para ser uma personagem básica, e isso deixa ela meio sem graça. Mas, talvez o maior problema dessa temporada seja o Ben. O roteiro tenta criar uma personalidade muito complexa para o personagem. Tenta explorar a conexão que ele tem entre as duas academias. Mas, não sei se por ele não ser tão interessante assim, ou por conta do Justin Min ser um ator limitado, o seu comportamento em geral soa meio ridículo, com as suas caras e bocas que não atingem nenhuma das emoções que ele estava tentando transmitir. Ele existe porque o enredo precisa andar e, sinceramente, eu não me importaria se o Ben morresse de novo. Mas nem só de Sparrow Academy vivem os problemas da série, eles também são encontrados na turminha de Umbrella Academy. O Luther, por exemplo, se torna um dos personagens principais da trama da terceira temporada, só que o roteiro teima em transformar o sujeito num alívio cômico, e isso tira boa parte da força que o personagem deveria ter. Mas tudo bem, com uma série com tantos personagens e tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, nada mais normal do que alguns arcos não funcionarem tão bem quanto outros. Essa nova temporada de The Umbrella Academy é boa de assistir, é divertida, violenta, dinâmica, e mesmo com uma certa acelerada no final, eu fiquei satisfeito. Traz novas ideias, combina novos elementos e consegue organizar isso tudo sem perder o controle, sem exagerar, sem mudar em nada a base, o conceito original da série. E mesmo tendo os probleminhas que eu citei, continua sendo uma das melhores séries de super-herói que está no ar atualmente. Aproveita aí e me responde, qual a melhor série de super-herói que está no ar atualmente? Deixa a sua resposta nos comentários, se inscreva no canal, manda um pix e deixa o seu valeu!